Você sempre acredita, ou talvez você ainda acredite, que os convencimentos de lado a lado em uma democracia devem ser alcançados se nós encontramos bases fundamentais para, remetendo a elas, possamos dizer: isto é o certo, isto é errado, isto é verdade, isto é falso ou mentira. Então, procurando esses fundamentos, nós vamos para questões metafísicas. Qual é a natureza do homem, a verdadeira natureza do homem? Qual é a verdadeira natureza de uma boa sociedade para ser coadunável com esta boa natureza do homem? Então nós vamos procurando responder o que é o homem, né, e qual a melhor sociedade para ele. E com isso nós acreditamos que podemos chegar a uma verdade, que é a verdade, e então, sobre ela, construirmos um consenso, persuadirmos o outro. É exatamente este tipo de pensamento que filósofos como o americano John Rawls, autor da teoria da justiça, como equidade, e filósofos como o americano Richard Rorty, pragmatista, jamais concordaram. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como que você pode mudar de opinião, né, de uma conversa, de como você pode mudar a opinião, onde você não usa questões de fundamento, você usa questões pragmáticas para persuadir o outro. O filme você conhece, é Uma Outra História Americana, com o Edward Norton. Eu vou passar exatamente esse trecho e volto a comentar depois. Veja comigo. Vejam só, aí está um trecho de Uma Outra História Americana, o filme. Vocês prestem bem atenção nesse diálogo, mesmo que o inglês não dê para ouvir muito bem, depois eu converso e exponho o diálogo rapidamente para vocês. Atentem comigo. Right now your anger is consuming you. Your anger is shutting down the brain God gave you. You know, man, talking about what's going on in me since I was in high school. How the fuck do you know so much about what's going on inside me? I know about you. I know about this place. I know about the place you are in. What do you know about the place I'm in? There was a moment when I used to blame everything and everyone for all the pain and suffering and vile things that happened to me, that I saw happen to my people. Just blame everybody. Blame white people. Blame society. Blame God. I didn't get no answers because I was asking the wrong question. Yeah, there's the right question. Has anything you've done made your life better? Just help me. Get me out of here. I'm up in 4 months. Put in the work. Oh, yeah. So you're out there now. I don't want to fuck up my family anymore. I'll go as far away as I can. That's not good enough. You want my help, you gotta do better than that. My help is not unconditional. Running just ain't O diálogo é muito simples, né? O professor negro está visitando aí o Derek, que é o
Edward Norton, né? O Derek está na prisão, foi estuprado por esta gangue que deveria ser de amigos deles, que são os brancos neonazistas, mas que ele percebeu que essas pessoas, né, não só têm o problema de serem neonazistas como ele, mas elas têm os problemas também de serem hipócritas, porque elas pregam uma coisa e fazem outra, né, consomem droga e etc. Né? Bem, mas nesse momento aí, ele é acolhido pelo professor, que foi o professor dele da high school e que agora é professor do irmão dele, que está seguindo pelo mesmo caminho que ele. Mas aí o professor diz para ele, né, que sabe o que ele está passando. Aí ele diz, professor, como é que você sabe o que eu estou passando, né, o que vai dentro de mim, se você foi meu professor lá na high school, no colégio? Eu conheço muito bem esse lugar e sei, né, eu sei muito bem o que é a prisão. E aí o professor diz, né, diz que ele, né, também cultivava o ódio, cultivava a raiva, botava a raiva nas outras coisas ao redor dele, mas nunca fazia a pergunta certa. Aí o Derek diz, mas então qual é a pergunta certa? E aí vem a questão pragmática. O que você tem feito para que a sua vida seja boa, para que a sua vida seja melhor? O que você tem feito? Né? E aí cai a ficha. Aí cai a ficha no Derek, porque ele vê, né, que a ideologia que ele adotou não tem trazido nada de bom para ele, não tem dado nenhuma vantagem para ele. Ele está ali preso, estuprado, o irmão dele está indo pelo mesmo caminho, a família dele está esfacelada. Então, do ponto de vista de tirar vantagem, ele não fez nada para ele. Né? E aí cai a ficha. É por conta desta pergunta de ordem pragmática. É claro que há também aí uma questão que foge à filosofia pragmatista e tem muito mais a ver com a filosofia do Adorno e do Horkheimer, da escola de Frankfurt, né? Que é a questão da empatia. Quer dizer, há uma empatia entre ele e o professor que supera, inclusive, as questões ideológicas que poderiam estar aí presentes. E há uma empatia do momento, porque o professor também já foi preso. Mas, logo depois dessa questão da empatia, que chama a escola de Frankfurt, tem a questão que chama a escola pragmatista, a escola do Hort, que é como se faz a intervenção para que uma pessoa possa mudar de opinião. Se faz a intervenção exatamente aí pela pergunta de ordem pragmática. Qual é a vantagem que você teve? O que você fez de bom para a sua vida? E aí cai a ficha dele que ele não fez nada de bom para a vida dele. Que aquela ideologia que ele adotou só trouxe prejuízo para ele. Então é aí que entra, né, a maneira como a gente intervém para que uma pessoa possa chegar a um consenso com o que a gente pretende. E o professor inclusive insiste, né, a minha ajuda não é incondicional. Você vai ter que mudar. Até porque, né, o teu irmão está indo pelo mesmo caminho que você, ele vai passar pelas mesmas coisas que você está passando. Então é interessante notar que o elemento que o Hort nos dá para que a gente possa entrar em acordo com pessoas que divergem de nós é o elemento do pragmático, de tirar vantagem, que é visto por nós, normalmente, como uma coisa ruim. Porque o que nós temos no nosso senso comum é um certo neocantianismo, né? Ou seja, tudo que é tirar vantagem não é ético. E aí a questão, o professor coloca justamente o contrário. Ao invés dele fazer um discurso em cima de questões de, olha, somos todos irmãos, ou então pertencemos à mesma natureza, ou então todos nós somos racionais, todos os discursos que chamam filosofias abrangentes e que fazem com que o igualitarismo apareça por conta de um elo comum de origem, como ser filho de Deus, ou ser todos seres naturais, ou serem todos racionais, tudo isso que é do âmbito da filosofia fundacionista é posto de lado. Porque isso nunca trouxe convergência, isso sempre trouxe divergência. Então a pergunta do professor não é apelando para esse tipo de filosofia, mas é usando um outro tipo de filosofia, que é o pragmatismo. Qual a sua vantagem em ter adotado esta postura? O que você fez na sua vida para tornar a sua vida boa,
Não, o que você fez na sua vida até agora fez com que você tornasse a sua vida e a da sua família muito ruim. Então veja que o acordo não se dá a partir de grandes metanarrativas, mas o acordo vai se dar a partir de uma questão prática, da questão da vantagem. E aí o Derek realmente se recupera, sai da prisão e vai tentar recuperar o irmão. Então é interessante notar que não é normalmente, né, nesse diálogo se põe aquilo que não se põe normalmente, que é não se põe normalmente no conto dos filósofos, né, porque os filósofos e os religiosos iriam pela ideia de que o consenso se dá a hora que você chega nos mesmos pressupostos filosóficos. E não é verdade. Eles não chegam aos mesmos pressupostos filosóficos. A pergunta abandona a questão dos pressupostos. A pergunta vai no sentido de um acordo pontual. Ou seja, né, mostrar para o outro que ele não está tomando vantagem. Que na sociedade democrática o certo seria ele levar vantagem. E ele não está levando vantagem. Ele está levando simplesmente desvantagem. Por quê? Porque ele está optando por uma situação que na sociedade democrática faz ele perder. É isso que é importante notar, né? É isso que ele está tentando fazer o outro notar. E o Derek percebe claramente isso. O quão tolo ele está sendo de ir, né, por aquele caminho, por aquela ideologia. Bem, o Hort costumava dizer, que ele convenceria um nazista, exceto Hitler, de que a sociedade democrática seria melhor para ele. Né? E aí vem o caso, né? Aí vem exatamente o caso, né? Como é que um neonazista pode se convencer de que a sociedade democrática é melhor para ele? Ele se convenceu. A sociedade democrática é de fato o melhor para mim. Né? Se eu não tivesse esse ódio no peito. Como foi melhor para o professor? Quando ele perdeu o ódio, ele saiu da cadeia e virou professor. Agora, o grande problema é que, para eu perceber que essa sociedade me dá vantagens, eu preciso saber o que são as vantagens e ver que eu estou tomando posição que não traz vantagem. Então veja que a questão da vantagem ou não vantagem aí é utilizado no sentido do acordo e do benefício moral, e não no sentido que a gente sempre acha, principalmente no Brasil, né, de que quando alguém procura tirar vantagem, necessariamente está contra a questão moral, está contra pressupostos éticos. Eu gostaria que você prestasse muita atenção de novo, se você não entendeu alguma parte, mas a questão de nós utilizarmos de determinadas filosofias para avançarmos discussões, né? Aí neste caso aparece o pragmatismo. Então você adota o pragmatismo aí como uma teoria ad hoc. Ela não fundamenta nada. Ela é ad hoc porque você pode utilizar neste momento e depois descartar. Mas é nesse momento que importa. Porque o que importa era fazer com que o Derek saísse para uma ação melhor do que aquelas que ele vinha tendo. Então o professor faz a pergunta certa. Imaginou se o professor chegasse ali e começasse com um discurso fundacionista do tipo: Derek, você está errado porque os homens são iguais, negros e brancos são iguais, ou você está errado porque todos os homens são racionais. Ele ia repor todas as questões que fizeram com que o Derek não chegasse a compactuar com ele até então. Então não adianta repor isso. O problema é repor aquilo que interessa no momento para fazer mudar. A pergunta vai no sentido pragmático e resolve a questão. Isso que é importante. Então, prestem bem atenção nisso e obrigado por assistir os nossos vídeos. Até mais.